eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para falar agora sobre o América Mineiro, que pode perder um titular absoluto do time para um rival, Cruzeiro ou Atlético, e o pior vem agora, de graça. Antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com uma pessoa próxima ao Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Ele já pode assinar a partir de janeiro um pré-contrato. O América vem tentando a renovação desse vínculo há algum tempo, sem sucesso. E aqui vem a parte mais importante da notícia. Paulinho foi procurado recentemente por um dos grandes de Minas, não consegui identificar qual dos dois, se Cruzeiro ou Atlético, e a intenção desse clube é esperar que ele chegue em janeiro, sem essa extensão do contrato no América, para assinar um pré-contrato, se mudando de graça para o rival a partir da metade do ano que vem. O América tenta convencer o Paulinho a estender seu contrato, atleta formado na base do América, com ótimos serviços prestados e que virou titular absoluto durante a disputa da Série B por conta das lesões de Dalber e também de Marlon. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o único representante do Brasil na semifinal da Sul-Americana. Passou com muita dificuldade, sem brilhar, triunfo por 1-0 contra o Bolívar e um dos últimos lances da partida da forma mais inusitada possível, cruzamento do Scarpa e gol de cabeça do Bernard. Bernard, que nem vinha jogando, tinha apenas uma partida disputada na era Jorge Sampaoli, ele entra no lugar do Alexander, que se machucou, lesão preocupante. Ele vai passar por exames para saber a gravidade dessa contusão. Pois bem, com a vitória por 1-0 em cima do Bolívar, o Atlético passa para a próxima fase, até porque no jogo de ida havia empatado em 2-2. Bora completar o noticiário do Atlético para falar ou lembrar que essa é a primeira vitória do Galo depois de 7 partidas sem triunfo. É também a primeira vitória do Atlético sob o comando de Sampaoli, que tinha 4 partidas com 2 empates e 2 derrotas. Para completar sobre o Galo, registrar que o adversário das semifinais da Sul-Americana será o Independiente Del Valle. O time equatoriano foi à Colômbia e venceu o Once Caldas por 2-0, devolvendo a derrota dentro de casa também por 2-0, na decisão por pênaltis deu Independiente Del Valle. Jogo de ida entre Galo e Independiente no Equador, jogo da volta na Arena MRV. A saideira sobre o Atlético, o time caiu para o 16º lugar no Brasileiro, depois da vitória do Vasco da Gama. A única vantagem do Atlético é o fato de ter 2 jogos a menos do que os seus concorrentes. Já Bernard reclamou de Cuca. Na entrevista coletiva ele disse que o Cuca não tinha diálogo com ele e que o treinador, recentemente demitido, chegou a tentar negociar. Conversei ontem com um dos acionistas do Atlético para entender a situação do clube, a busca por dinheiro e também para falar sobre a base. E aí ouvi uma opinião que me chamou a atenção, queria dividir com vocês. Sub-20 fez campanha tenebrosa, né? A equipe foi rebaixada no Campeonato Brasileiro com a segunda pior campanha. Mas no Sub-15 e Sub-17 existe enorme otimismo e expectativa de ganhos esportivos com a utilização de atletas no time profissional. Vendas gigantes, especialmente no Sub-17, onde há quase um time inteiro de atletas extremamente promissores. Essa pessoa estava destacando que Gabriel Veneno, Mosquito, Cauê, Riquelme, Índio, Guti, Gomide, Jonatas, Ronaldo, Pacini, Vitão, Vieira e Pedro Cobra são muito promissores. E alguns desses atletas serão vendidos por um caminhão de dinheiro para a Europa, a estimativa de que possa ser faturado até 100 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 620 milhões de reais, dinheiro que ajudaria consideravelmente nas contas do clube. Só para lembrar também que o Galo até consegue fazer boas vendas de atletas da base, mas sempre de maneira muito espaçada, né? O Alisson foi o último grande negócio, vendido para o Shakhtar por 14 milhões de euros nessa temporada. Em 2022, o Savinho havia ido para o Grupo City por 6 milhões e meio de euros, e aí a gente, para retomar grandes negociações, vai precisar voltar para 2016 com o Gemerson indo para o Mônaco e em 2013 com o Bernard indo para o Shakhtar. É isso, o Nicola trouxe aí negociações acima de 10 milhões de euros, né? Essas que ele falou da categoria de base do Galo. Teve outras aqui, né? que foram menores um pouco, como o próprio Rubens, que foi de fato a última grande negociação aí da base do Atlético, mas de fato o Atlético vende muito mal, e o Atlético vende mal porque o Atlético usa mal a base, dá pouca oportunidade, dá poucos minutos para esses jogadores em campo. O Nicola trouxe alguns nomes que eu já tinha trazido em algumas oportunidades, e eu vou até repetir os nomes que o Nicola trouxe aqui. O Gabriel Veneno, o Alisson Mosquito,
Ele falou Cauê, mas é Cauã, tá, gente? É o Cauã, Sim, atacante, camisa 9, centroavante, Riquelme, Índio, Guti, Gomide, Jonatas, Ronaldo, isso só no Sub-17. Esse Índio você fala de direto também. Isso aqui só no Sub-17. Ele falou o Pedro Cobra, que é o goleiro do Sub-20, tá, inclusive, na seleção no Mundial Sub-20. O Robert, que é o terceiro goleiro do time principal do Atlético também, é um goleiro muito bom, formado na categoria de base do Galo. O Atlético tem feito uma reformulação no Sub-20, tentando trazer talentos em parceria com clubes menores, vai no Novo Horizontino, puxa um, vai em outro clube do interior, traz outro, para tentar revelar. E aí o Atlético vai ter um percentual menor desses jogadores, é verdade, mas por uma necessidade. Mas o Atlético trouxe, por exemplo, o Mamadi Cissé, que é um jogador africano, e ele, se não me engano, da Guiné-Bissau, alguma coisa assim. E ele chegou como um ponta, como um jogador de extremo, hoje tem jogado como volante e tem surpreendido aí o Leandro Zago atuando nessa posição. Então, assim, nessa questão da base, os scouters vão lá, buscam um jogador e tudo, e ele chega para se adaptar, principalmente jogadores africanos, alguns jogadores sul-americanos, e vão se adaptando em outras posições. Mas eu acho que é isso, o Atlético tem que buscar esse valor de 100 milhões ainda, para mim, é um valor conservador. É um valor conservador em relação ao que pode auferir o Atlético com esses jogadores citados aí pelo Jorge Nicola. Seria algo em torno de 600 e poucos milhões de reais, ou seja, só nesse Sub-17 o Atlético poderia, entre aspas, resolver metade da sua dívida onerosa, poderia captar com recursos na casa aí que eles estão tentando captar com investidores estrangeiros. Para isso, qual é o maior ativo de um jogador de base com menos de 18, 20 anos hoje? Minutagem em campo. Porque se nem você, dirigente e treinador do seu clube, acredita nesse jogador, por que você acha que um clube estrangeiro vai vir aqui buscar esse jogador pagando 20, 30, 40 milhões de euros, que é o que o Atlético quer, pensa em ganhar, por exemplo, com os meninos como o Veneno, como o Mosquito, enfim. Então o Atlético, para garantir esse valor na casa dos 100 milhões, um valor até conservador, perto do talento que esses meninos têm, vai ter que mudar a mentalidade. Como diriam os coaches, vai ter que fazer uma mudança de mindset. Jesus. Porque se não colocar os meninos para jogar, não vai ganhar nenhum centavo. Hoje, se alguém vier buscar o Veneno, que é o maior talento da base do Atlético,